Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do canal Gera Mais Saber Filosofia. Dando sequência ao diálogo Gorgias, de autoria do filósofo Platão de Atenas, vimos em nossa última videoaula que Sócrates disse a Apolo que a retórica é um simulacro da política. Ou seja, o que quer dizer um simulacro? É uma imitação, é uma propaganda enganosa, vamos dizer assim, é uma falsidade, é uma aparência enganosa, é uma dissimulação daquilo que vem a ser a verdadeira política e é atrás do conceito de verdadeira política que Sócrates e Platão de Atenas estão. Por outro lado, os sofistas, como já dissemos aqui reiteradas vezes, estão em busca da mera bajulação, da retórica, do discurso vazio, oco, que sem conteúdo, meramente formal, mas que não diz algo em torno do que eles chamaram de bem em si. Os sofistas não buscaram o bem em si. Dentro dessa perspectiva, vale ressaltar que nós estamos no paradigma cosmológico, cosmocêntrico, e houve uma mudança de rumo dentro desse paradigma cosmológico. O paradigma continuou sendo cosmológico, contudo, Sócrates voltou o seu olhar intelectual não para a natureza, mas Sócrates voltou o seu olhar intelectual para as questões humanas e para a questão da polis, a questão da educação, enfim, aquilo que nós chamamos hoje de filosofia humanística, é isso que Sócrates está inaugurando no Ocidente e morto em 399 antes de Jesus Cristo. Então a verdadeira política tem por fim o bem buscado de forma racional, o bem buscado de forma dialética, dentro do diálogo crítico ou dialógico. Dialética é do grego dois ou mais, legen dá o verbo logos, razão, dois ou mais logos, entrando em debate para se buscar o verdadeiro bem. Como diz o ditado popular, é do debate que surge a luz, não do discurso imposto, do discurso induzido. E é em torno disso que os sofistas estão propugnando. Então, evidentemente, que vai haver uma altercação intelectual. De um lado, os sofistas representando a classe dominante de Atenas, e de outro lado, Sócrates e Platão defendendo a filosofia, defendendo a dialética, enfim, defendendo a própria reflexão humana. Então, segundo Sócrates, a retórica proporciona prazer e contentamento. Nada mais. A retórica, ela produz prazer e contentamento. Isso é que ele diz a Apolo, porque Gorgias já começou a se retirar do diálogo, a partir do momento que Apolo entrou em sua defesa, porque Sócrates apertou muito Gorgias, e Gorgias não teve para onde sair. Apolo veio a seu socorro. Justamente Apolo, aquele moço do início das nossas aulas, o aprendiz de retórica, que foi muito prolixo e que desagradou muitas pessoas. Então, segundo Sócrates, a retórica proporciona o prazer e o contentamento. E a retórica, por proporcionar o prazer e o contentamento, ela está no mesmo nível da culinária. Ela não está no nível das artes que buscam o bem, não é? E que constitui a verdadeira política. Assim, a retórica não se preocupa com o conhecimento racional do bem. Uma coisa que tem que ser dita aqui, não é? Porque cada aula dessa é um divisor de águas.
Nós estamos, com base no texto, lendo o texto, não é? É bom que se frise isso. Nós estamos trabalhando com o texto. Então, com base no conhecimento racional em busca do bem. Sócrates questiona a influência negativa, vejam, da retórica na vida política de Atenas. Então, Sócrates e Platão estão entrando em desarmonia com os sofistas, que são professores, viajantes, itinerantes, um dia aqui, um dia acolá, cada dia numa cidade-estado, e, portanto, ensinando as pessoas de classe economicamente privilegiada, se pudermos dizer assim, a arte do discurso meramente formal, para que eles se ingressem na política. Por quê? Porque na Grécia, política, ética e direito era uma coisa só. Não havia essas ramificações contemporâneas com o nosso tempo, existentes odiernamente, existentes hoje em dia. Então ele vai questionar a influência negativa da retórica na vida política de Atenas. Por quê? Porque a retórica, ela traz simplesmente, proporciona o prazer e o contentamento. E o povo se ilude com isso. Isso que é a demagogia. Demos, povo, gogós, conduzir. Induzir, conduzir o povo, não é, às paixões populares, à ilusão. Então vejam que essa questão da demagogia, isso vem de longa data. Isso não aconteceu aqui no Brasil nos últimos 100 anos, nos últimos 150 anos, desde quando Pedro Álvares Cabral aqui se aportou, ou se isso foi inventado na Europa continental, etc. e tal. Não, absolutamente. Tem 2.400 anos, ou 24 séculos, que essas duas palavras estão diametralmente opostas e inconciliáveis. Democracia e demagogia. E a retórica se limita, como ela busca a demagogia, a retórica se limita a bajular os apetites do povo, ou seja, aquilo que o povo quer ouvir. E através dessa bajulação, desse eidolon, a retórica produz ou realiza influência política na polis, mas é uma influência negativa. O bem passa a ser negligenciado. O bem que Sócrates e Platão estão em busca. Então, uma vez o bem negligenciado, a retórica passa a ser um conhecimento autêntico, genuíno, se pudermos dizer assim. Então, o eidolon, a bajulação, é o conteúdo da retórica. Antes de passarmos ao texto propriamente dito, vale a pena fazer aqui uma reflexão. Vejam só, eu pergunto a você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, nossos amigos aqui do canal Gera Mais Saber Filosofia. A retórica de Górgias, a retórica de Protágoras, de Trasímaco, enfim, da sofística tradicional que veio da Grécia Antiga, ela dialoga com o nosso mundo contemporâneo? Sim, ela dialoga. Ela está presente até hoje entre nós, notadamente na política e na propaganda. Por quê? Porque a retórica, como ela busca o prazer e o contentamento, a propaganda hoje, a chamada propaganda enganosa, ela busca o inconsciente do consumidor. Então, é em torno do inconsciente que gravitam, que as propagandas estão envolvidas. Por quê? Porque se a propaganda ou se qualquer discurso político mal intencionado for totalmente racional, evidentemente que ninguém vai querer aquele produto que está sendo anunciado e ninguém também vai querer comprar aquele político.
Por quê? Porque pelo racional você não consegue, vamos dizer assim, tapear a pessoa. Então, antes de darmos prosseguimento à leitura da obra da retórica, que tem hoje 24 séculos ou 2.400 anos, hoje nós, no século XXI, perguntamos: a retórica dialoga com o nosso presente? Eu digo sim. Na próxima aula, eu direi, então, o porquê desse diálogo, o porquê de levantar essa questão antes de dar prosseguimento no texto Gorgias de Platão. Deixo a vocês meu forte abraço. Muito obrigado pela atenção.